O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vamos entender, em primeiro lugar, o que a palavra insensato significa no dicionário. Lá está escrito o seguinte: que não possui bom senso, é contrário à razão, é imprudente e que parece não estar em seu juízo perfeito. O que é estar no seu chamado juízo perfeito? É o mesmo que condição de enxergar, condição de enxergar e julgar corretamente a situação. Em si, uma pessoa, quando ela está no dito chamado juízo perfeito, ela tem condição, ela tem compreensão de enxergar a realidade ao seu redor, seja por seus atos, seja por atos de terceiro, que está em seu redor e julga corretamente a situação. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão chamando certo de errado, o errado de certo. Às vezes a verdade está escancarada na frente da pessoa, mas ela não é capaz de assumir, de reconhecer, de ver essa coisa, né? A verdade, às vezes é uma situação específica, um diálogo entre pessoas, e ela tá vendo quem tá do lado certo, ela tem consciência do lado certo da discussão e ela tem consciência do lado errado. Às vezes essa própria pessoa, ela presencia uma cena, mas aí na hora, né, de observar, por ser ela não ter um juízo perfeito, digamos assim, ela não julga como ela viu, ela não julga com justiça, ela não julga com correção. E normalmente o insensato, né, ele não tem vontade de aprender, ele não tem vontade de escutar a opinião dos outros, ele não tem vontade de pensar sobre um conselho que recebe. Ele nasce, cresce e bate no peito: eu sei, eu entendo, eu sou o melhor ou a melhor, eu não preciso de ninguém. E sabe o que eu observo muitas das vezes no decorrer do capítulo da vida de muitos insensatos? Eles, quando chegam em situações de certa falência, eles falam assim: ah, fulano tá com inveja de mim. E a gente, muitas das vezes, que tá num quadro desse, olha o insensato falar a frase tipo: ah, fulano tá com inveja de mim. A gente fica de cara assim: uau, de que eu vou ter inveja desta pessoa? Muitos insensatos, eles se tornam como palhaços, eles se tornam chacotas nos seus locais de trabalho, na sua casa, na sociedade em que está. Então, ele é também imprudente, isto é, ele é sem cautela, ele não tem realmente nenhum tipo de prudência, ele não julga, ele não observa, ele não pensa antes de falar, ele normalmente é ansioso, apressado, ele como é que chama aquela pessoa fanática, histérica muitas das vezes, porque quando ouve um não como resposta, muitas das vezes explode, discutindo, ofendendo, magoando pessoas. Então, o que é que Provérbios 18, versículo 2 nos fala sobre esse tipo de caso? Que o dito insensato não tem prazer, ele não gosta, ele não tem alegria no entendimento. Isso significa que ele não entende nada sobre a situação na qual ele se comporta como um insensato, senão em externar o seu interior. Só ele que fala, só ele que expõe, só ele que explica, só ele, só ele, só ele. É triste uma pessoa assim. É bom que nós venhamos a refletir no nosso quadro de comportamento. E se a gente está nesse quadro que só quer falar e não quer escutar, seja com parentes, seja em coisas de casa, coisas no trabalho, seja em meio a situações em que você está aprendendo, tome cuidado, porque pode ser que você vá se enquadrar no quadro do insensato. E normalmente uma pessoa insensata, por ser tão egoísta, arrogante, ela acaba ficando sozinha. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Observação: a nossa alma ela é como uma espécie de livro que está dentro de nós, absorvendo e também externando tudo o que nós somos, o que nós realmente somos.
Ela pega as nossas atitudes e os resultados colhidos de cada um dos nossos atos e fica como que registrando, fica tudo como registrado na nossa própria alma. Ela é a impressão digital do nosso verdadeiro ser, manifesta nosso ser profundo, que muitos chamam de subconsciente, ao mundo externo através da carne, e manifesta praticando os caprichos, as necessidades, os sentimentos de nossa carne em si ao nosso homem interior, fechando numa conclusão de que tudo o que somos passa pelas páginas de nossas almas, ficando ali registradas. Então, se você pega uma pessoa insensata e ela vive repetindo quadros, atitudes de uma pessoa insensata, fala demais, arruma confusão, não toma atitudes corretas, não sabe julgar a realidade e por aí vai, conversa com todo mundo, fala mal de todo mundo para todo mundo. Isso é um exemplo clássico. Chega um tempo que todas as pessoas que a circundam começam a perceber que essa pessoa, por exemplo, insensata, ela é uma leve trás, né? Ela fofoca de um para o outro, fala mal de todo mundo para todo mundo, começa a semear contendas, e aí o que acontece, esse é só um exemplo, é a sua própria destruição. Tem pessoas que estão vivendo aí punidas porque elas têm uma língua grande, a chamada língua grande. Daí a expressão, um laço para a sua alma. Normalmente essas pessoas elas terminam sozinhas, ou elas terminam feridas, ou elas terminam pior do que começaram, como que um abismo chamando um outro abismo. E tudo que nós fazemos é expresso na nossa alma, a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa pretensão, a nossa preguiça, a fome, a sede, o calor, as necessidades de se limpar, de repousar. É uma troca do que vem de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro vem também as influências do que está no mundo, aquilo que eu escuto como música, aquilo que eu vejo na televisão, aquilo com que eu estou lidando, as pessoas que me circundam. Diga com quem andas, que te direi quem és. Pode acontecer de pessoas estarem recebendo externamente influência de maus elementos, né? Influências. A gente hoje tem aí a expressão influencers, né? Que são essas pessoas que estão aí na internet e elas começam a ditar regras de vida. Elas, você tem que se vestir assim, você tem que usar perfume tal, você tem que colocar roupa de tal cor, você tem que cortar ou pintar o cabelo assim, assim, assado, e por aí vai. Então isso é tudo absorvido de fora para dentro da nossa carne para a nossa alma e penetra até o nosso espírito, onde vai fincando raízes profundas. E em contrapartida, o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser interior, a nossa dita subconsciência, o nosso caráter escondido, ele vai se manifestando ao longo dos anos. Se você consegue colher boas coisas da vida e colocá-las em práticas em seu coração, isto é, na sua alma, você vai se inclinar cada dia mais a melhorar e a fazer o bem. Agora, se você coloca no teu coração tudo que não presta, que te influencia a caminhos de derrota, de ruína, você vai automaticamente inclinar-se para o mal. Daí a gente vê as pessoas hoje sem rumo, sem referência, e dentro de onde se encontram vão com o vento, de acordo com a doutrina de vida que escutam. Mas aqueles que colocam raízes profundas de valores, de direitos, de atitudes limpas, corretas e honestas, essas pessoas elas vão criando uma sintonia, uma harmonia do mundo exterior ao seu redor para com seu espírito, e a sua alma ela acaba sendo um livro de vida, um livro de vitória, um livro de sucesso, um livro de conquista e entendimento para toda a eternidade. E para terminar, mas não em menos grau de importância, versículo 8 de Provérbios, capítulo 18, nos diz: as palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre, ou da alma, centro das nossas emoções. A palavra no dicionário, basicamente a expressão maldizente,
ela significa característica dos que vivem a falar mal dos outros, pessoa que propaga difamação, malfalante. Mas você já observou que muitas das vezes você vai ter com um fofoqueiro ou com uma fofoqueira, você tem aquela sensação de delícia? Parece que o ser humano ele é pré-apontado, pré-inclinado a ter prazer em ouvir-se falar da vida dos outros. E a gente vê isso até nas massas, através de programas de reality show. Se você para com um programa que mostra situações entre famílias, entre casais, entre pessoas, e ali desenvolve uma briga, desenvolve um quadro, uma história, você parece que fica assim ansioso para ver o que vai acontecer, qual é o desfecho, né, da história. Então, a curiosidade em entender a vida do próximo já é uma coisa nata no ser humano. Agora, existem pessoas que elas têm a habilidade de falar de pessoas. E aí a coisa piora, se você vai conversar com aquela vizinha e você e a vizinha sabem de tal pessoa, talvez a outra vizinha que está fazendo que sabe lá o quê, aquilo ali vira um burburinho e quantas das vezes a sensação que tens é de que aquela conversa, né? Quanto mais uma vai trazendo os escândalos, vai apresentando a coisa, ela desce como um bocado doce, aquela coisa prazerosa, aquela coisa gostosa. Tem gente que passa horas e horas e horas falando da vida dos outros. Só que esse é um problema, porque a pessoa tende a propagar difamações, ela passa a ser falante. Eu vi essa semana aquela atriz Scarlett Johansson, ela foi uma atriz da Marvel e ela não tem rede social. E foi perguntado para ela, mas como? Por quê? Você, que é um personagem tão famoso, não tem uma rede social, você não tem um Instagram, você não tem um Twitter, você não tem um YouTube, você não tem nada. E aí ela conta, uma vez na minha vida eu tive uma rede social. E ali eu me deparei, aí ela disse um tempo que ela ficou, não sei se foram 26 minutos, um negócio assim. E ela disse que ficou durante aquele tempo vendo o perfil de uma pessoa. E ali tinha uma foto, tinha um texto, e a pessoa estava descrevendo uma coisa que ela estava fazendo, não sei se ela foi passear com o cachorro, não sei o que foi. Mas ali ela de repente parou, olhou o tempo no relógio e ela falou, meu Deus, mas eu passei, vou dar o exemplo do tempo, não tenho certeza se é esse, mas eu passei 26 minutos da minha vida envolvida na história de uma pessoa que eu não tenho ideia de quem seja, que conta, que sai para passear com seu cachorro de tal modo, de tal modo, de tal modo, e eu simplesmente parei tudo que eu estava fazendo só para investir o meu tempo em entender a vida de uma pessoa. E ali é como se uma ficha tivesse caído na cabeça dela, causando uma explosão. Porque ela conta que ela não poderia, ela não suportaria passar tempo na sua vida fuxicando a vida dos outros. Com certeza ela também deve ter dito isso por ser uma celebridade e ter muitos paparazzis, e ela sabe o que é ser vigiada, ser controlada, falarem dela em todos os modos possíveis, e ela entendeu que ela não quer ser mais uma que faz o mesmo. E vivemos em uma sociedade que as pessoas já se levantam de manhã, em vez de lavar o rosto, ir no banheiro, tomar um café, fazer uma oração, uma meditação, alguma coisa, ela pega o celular e ela já corre nas redes sociais para saber o que as pessoas estão falando umas das vidas das outras. E isso é um espetáculo de vida. Então, as palavras do maldizente são doces bocados. O maldizente indireto, ele está sempre pelas espreitadas, observando, escutando, fuxicando. E se ele não consegue ver ao seu redor físico hoje, ele vai na enciclopédia chamada internet para buscar ainda mais.
que a gente possa ter consciência e se tornar pessoas melhores, pessoas mais dedicadas a investir no melhor de nossas vidas. A boa árvore, ela dá bons frutos e a gente conhece a boa árvore pelos frutos que ela dá. Que nós possamos ser verdadeiramente, não boas, mas árvores excelentes. Um abraço para todos. Meu nome é Ana Paula. Sejam muito bem-vindos ao canal Aprendizado Eterno.